Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Com o Salmo 92, versos 1 e 2, nós queremos dar as boas-vindas. Bom dia, irmãos, muito bom ver vocês aqui. Que manhã maravilhosa. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus, apresentando as nossas vidas. Soberano Deus, obrigado, Pai, por essa manhã tão maravilhosa em que nós nos encontramos aqui nos Teus santos atos. Obrigado, Senhor Deus, aqui por ver os meus irmãos, por ver o Teu cuidado sobre a vida de cada um. Obrigado pelas chuvas que o Senhor tem derramado em nossa cidade, Senhor. Que o Senhor continue regando as nossas vidas nesse dia de sequidão espiritual. Que possamos, ó Deus, continuar aqui desfrutando, ó Pai, do Teu investimento sobre nós. Amém. Que esta manhã seja uma manhã de celebração ao Teu nome, ó Deus, assim como o Senhor, ó Deus, um dia compungiu o coração do Teu servo Lutero a proclamar, Senhor Deus, que só a Tua palavra, Senhor, é o nosso guia de fé. Que o Senhor também venha igualmente, Senhor, compungir os nossos corações aqui, Senhor, a proclamar Tua palavra, a viver por ela. Que as nossas mentes sejam cativas à Tua palavra nesses dias, Senhor, de isolamento social, que nós não devemos estar isolados de Ti, mas conectados por meio do Teu Santo Espírito a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Ele seja, Senhor, o centro desta manhã aqui e em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Te convido a abrir a palavra de Deus em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, de 1 a 10, nós vamos ouvir uma oração maravilhosa de Ana. 1 Samuel, capítulo 2, de 1 a 10. E eu desafio os irmãos, então, a ouvirem esse texto. Eu vou estar lendo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, de 1 a 10. O livro é o primeiro livro de Samuel. O capítulo é o capítulo 2. Eu vou ler de 1 a 10. A oração de Ana. Então Ana orou e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, é por Ele são as obras pesadas da balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até estéril deu 7 filhos, e a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará com poder o seu ungido. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu gostaria que 2 irmãos voluntariamente estivessem orando ao Senhor. Somos de grato, Pai, por essa manhã, em que estamos aqui na Tua casa, Senhor, para bendizer o Teu nome, para exaltá-lo, para glorificá-lo, Senhor, e para agradecê-lo por tantos benefícios que tem feito às nossas vidas. Obrigada por tudo, Jesus. Esteja sempre presente com o Teu povo, dando-nos cada dia ânimo, disposição sabedoria, Senhor, para estar testemunhando de Ti por onde quer que andarmos.
Abençoe o trabalho dessa manhã, abençoe cada irmão que está aqui presente, abençoe a família de cada um de nós, e esteja sempre ao nosso lado, Senhor, caminhando conosco e dando-nos sempre a certeza de que nunca estamos sós e desamparados. Seja conosco a cada instante, proteja-nos e dê-nos força para te louvar e exaltar o teu santo nome dia a dia. Obrigado por essa manhã, mais uma vez eu te agradeço. Abençoe este culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que tu está nos dando, de estar aqui mais uma vez na tua casa, para ouvir, Senhor Jesus, a tua palavra, para aprender um pouco mais de ti, para cantar louvores a ti, porque só tu és digno de toda honra e de toda glória. Te agradeço por cada uma vida aqui presente, por cada uma família representada. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos também que estão em casa, aqueles que não puderem estar. Esteja com eles, meu Senhor. Obrigada pela tua misericórdia, que é muito grande sobre as nossas vidas. Obrigada pelas chuvas que têm caído, meu Senhor, na nossa terra. Senhor, derrame as chuvas também espirituais sobre as nossas vidas, que nós possamos despertar, nos despertar cada dia mais, meu Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado. Eu te agradeço e te oro por perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos agora falar um pouco sobre missões. Nós vamos franquear a palavra aqui dos irmãos responsáveis. Senão, nós vamos orar por missões. Nós vamos lembrar, então, o alvo. Nós temos que nos envolver, assim, com a oração, também a intercessão para missões e a contribuição. Então, lembrem-se disso. E, por falar nisso, está feito o desafio. Sábado próximo, a partir das 3 horas da tarde, os embaixadores vão lavar carros para arrecadar fundos para missões. Então a gente vai, nessa semana, definir aí, principalmente a questão do local, mas vai ser ali de frente à casa de Juca. Tá? A gente conseguiu lá ter um posto artesiano, então a gente vai lavar os carros. Fica tranquilo, a gente vai supervisionar, tá? Os meninos vão meter palha de aço aí no carro de vocês, não, tá? Mas é a maneira da gente contribuir. Então, no próximo sábado e domingo, os embaixadores vão estar fazendo isso aí para arrecadar fundos, tá bom? Na próxima quarta-feira, nós vamos ter aqui um missionário, Alexandre, lá de Tanque Novo, tá bom? Então, venha participar da nossa super quarta. Vai ser um momento maravilhoso, como tem sido os nossos cultos. A gente também tem feito um chá da comunhão na quarta, respeitando todas as exigências aí. Então venha para a nossa super quarta. Na terça-feira nós vamos ter o culto dos homens na casa do irmão Cacá, tá bom? A gente vai estar retomando os cultos dos homens. Então, por favor, compareçam, tá, homens? Terça-feira às 19h30 lá na casa de irmão Cacá. Nós vamos ter também no próximo domingo a nossa assembleia, o nosso culto administrativo. Então, por favor, irmãos, é muito importante que os irmãos estejam presentes, porque desde março nós não temos nosso culto administrativo. Então, a gente vai fazer tão somente para poder, por exemplo, apresentar os relatórios financeiros. A gente vai tentar fazer de 2 ou de 3. Então, seria importante que os irmãos estivessem presentes, pelo menos para a gente estar sabendo sobre a situação. Ok? Então, por favor, compareça ao nosso culto administrativo no próximo domingo. Nós vamos agora lembrar o que a palavra de Deus nos diz aqui sobre os dízimos e ofertas. Lá em Provérbios capítulo 3, verso de número 9, diz assim: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, e assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e as tuas fazendas irromperão com vinho novo. Aqui nesse texto, o pastor Hernandes Dias Lopes traz aqui uma das justificativas que nós às vezes apresentamos para não sermos fiéis em nossos dízimos e ofertas. Ele diz aqui que às vezes nós apresentamos uma justificativa política. Nós dizemos assim: eu não entrego mais os meus dízimos porque eles não estão sendo bem administrados. E nós aprendemos aqui nas Escrituras que não nos cabe administrar, mas sim devolver. Não cabe a nós julgar mais. Sim, Deus é quem julgue
nos cabe sermos fiéis. Nós ouvimos esse texto aqui, e esse texto nos diz: honre ao Senhor. Então, lembre-se disso quando você pensar nessa justificativa, né? Nós vamos agora orar e apresentar diante do Senhor os nossos irmãos. Soberano Deus, eu quero apresentar ao Senhor as nossas vidas, que o Senhor nos faça cada vez mais homens e mulheres tementes a Ti, fiéis. Amém. E que possamos sim, Senhor, independentemente, a Deus, de situação, sermos fiéis ao Senhor. Toma, Deus, nas suas mãos aqueles que vieram preparados para adorar ao Senhor, para entregar aqui não somente os seus dízimos e ofertas, mas também as suas vidas. Que o Senhor os abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém. Esse momento é um momento específico dos membros desta igreja. A gente entende que é um compromisso dos membros desta igreja, um momento de adoração. Então, aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas poderão fazer ao som deste primeiro cântico que os irmãos da adoração irão cantar agora. Vamos ficar de pé, amados. Você está adorando ao nosso Senhor, e aquele que trouxe o seu dízimo, sua oferta. É o momento agora. Quem pode fazer com que as chuvas caiam sobre a terra,
sobre que cura você, da sua alma, dá alegria na alma. Só Ele, só Jesus. É por isso, irmãos, que nós temos que exaltar o nosso Deus. Independente da situação que nós estivermos passando, sempre a Ele toda honra e toda glória. Porque nós temos que exaltar o nosso Deus. Se estamos aqui nesta manhã, porque Ele é Deus, independente da situação. Vamos exaltar Ele. Por este momento, obrigado pelos nossos dízimos, nossas ofertas, que o Senhor possa estar, Pai, suprindo todas as necessidades do teu povo. Eu te glorifico agora, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor, mas antes nós vamos orar. Vamos colocar em pé aqueles que necessitam do cuidado de Deus sobre as suas vidas, sobre os seus negócios, sua saúde. Soberano Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar a Ti agora. Rogamos ao Senhor que o Senhor socorra o Teu povo, que o Senhor, ó Deus, esteja aqui cuidando, ó Deus, de cada um de nós, cuidando, ó Deus, aqui do trabalho dos Teus filhos, que o Senhor continue, Senhor, provendo e os acompanhando ao longo, ó Deus, ali das suas lutas diárias na provisão, Senhor. Abençoe também aqueles que necessitam do cuidado do Senhor sobre, ó Deus, a sua saúde. Oramos ao Senhor que o Senhor esteja, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajudando nesses dias difíceis, ó Pai. Em especial, pedimos ao Senhor que o Senhor providencie uma vacina contra esse terrível vírus e que o Senhor esteja consolando o coração, ó Deus, aí de diversos familiares que têm perdido os seus entes queridos, ó Deus, por causa dessa enfermidade, Senhor.
Oramos também, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa igreja, continue, ó Deus, nos fortalecendo, no nome de Jesus. Amém. E agora eu convido você, então, a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 26. Nós, pela manhã, estamos expondo os Salmos e hoje nós vamos apresentar o Salmo 26. À noite nós vamos ter aqui nosso irmão Marcos, né? Vamos aproveitar. E agora eu quero aproveitar e também dar as boas-vindas. Que Deus abençoe você, sua linda filha, que nosso meio, tá bom? É muito bom receber vocês aqui em nosso meio. E à noite, então, o irmão Marcos vai trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Amém. Salmo de número 26. Amém? Vamos colocar em pé. É um salmo de Davi. Nós chegamos hoje ao salmo de número 26. Nós estamos estudando o livro de Salmos. Estamos aprendendo. E hoje nós vamos também aqui extrair lições preciosas desse salmo. Salmo de número 26. O salmo de Davi. Ó Senhor, sê meu juiz, pois com integridade tenho caminhado pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Examina-me, Senhor, e submete-me às provas. Sonda-me meus sentimentos e minha mente. Diante dos meus olhos contemplo o teu fiel amor e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com pessoas falsas, nem caminho com hipócritas. Detesto a reunião dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo minhas mãos em sinal de inocência, e assim poderei andar ao redor do teu altar, ó Senhor. Ergo minha voz para cantar hinos de gratidão e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde tua glória permanece. Não ceifes minha alma com a dos ímpios, nem minha vida com a dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos e a prática do suborno lhes é peculiar. Mas eu vivo em integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na verdade. E perante a grande assembleia bendirei o Senhor. Amém. Amém. Deus Santo, Deus amado, nos ensine, Senhor Deus, agora com esta porção da tua palavra. Amém. E que possamos igualmente andar em integridade aos teus olhos. Socorra, Deus, as nossas vidas e nos acolha, Senhor, também em teus santos atos, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós vamos lembrar que o livro de Salmos é um livro composto de 5 livros, tá? A gente aprende assim. É por isso que a gente, volta e meia, a gente sempre repete muito aquilo, né? Que aqui nós não temos capítulos, o Salmo 26, por exemplo, não é um capítulo, mas um número que a gente cita, porque nós separamos os Salmos em 5. Então nós vamos, por exemplo, caminhar aqui com o Salmo até o Salmo 41, tá certo? Para a gente estar apresentando aqui. Quando você então observa o Salmo, aqui esse primeiro livro, do Salmo 1 até o Salmo 41, vocês percebem muitas coisas semelhantes. Aqui, se vocês observarem bem, comparar esse Salmo com o primeiro salmo, olha só, olha o que Davi está falando aqui, né? Eu lavo as minhas mãos em sinal de inocência, assim poderia andar ao teu redor do teu altar, ó Senhor. Veja aqui no verso 5: detesto a reunião dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Olha o salmo 1 se repetindo. E se você dá um pulinho para frente, olha, salmo de número 41. É o último salmo, então, desse primeiro livro. A gente percebe que ele ainda está caminhando ainda com as mesmas ideias. Olha o Salmo 41, verso de número 9. Sim, o meu próprio amigo, no qual eu confiei, que comeu do meu pão, levantou seu calcanhar contra mim. Nós percebemos aqui, verso 9 e verso 10, perdão, verso 11. Por isso tu me favoreces, porque meu inimigo não triunfa sobre mim. E quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade. Verso 12. E põe diante da tua face para sempre.
Verso 13 do Salmo 41: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Amém e amém. O que nós estamos querendo fazer e criar aqui? Perceba então que este é o rio que os Salmos, aqui a primeira seção, está indo. Integridade. Quem pode habitar então os atos do Senhor? Nós percebemos no Salmo de número 26 que ele termina declarando que ele vai louvar ao Senhor. E por que ele pode então habitar os atos do Senhor, ou a Assembleia do Senhor? Porque ele é íntegro. Porque ele é íntegro. Você é íntegro? Íntegro quer dizer inteiro. Íntegro quer dizer que você de fato é alguém completo, não em perfeição. O pastor Timothy Keller, nessa sessão aqui, diz que Davi não está dizendo aqui que ele é perfeito. No Salmo 26, verso 11, ele vai suplicar aqui ao Senhor por misericórdia. Não é isso que o texto está falando. Mas você é íntegro? Você é inteiro? Ou você é em partes, dividido? Você é de fato alguém que precisa ainda ser completo. E aqui Davi então nos ensina, esse texto aqui nos traz uma grande ideia muito interessante, né? O justo louva o Senhor de coração, por isso sua integridade é confirmada. Esse é o caminho que nós devemos tomar. Nós devemos louvar o Senhor de coração, porque fazendo assim a nossa integridade é confirmada. E louvar o Senhor aqui não é só cantar. Louvar e adorar o Senhor não é a primeira parte do culto, mas todo o culto. Davi está louvando a Deus aqui, e ele está dizendo justamente isso: o justo louva o Senhor de coração, e por causa disso, baseado nisso, a sua integridade será confirmada. Então o que esse texto já está nos dizendo aqui, logo com a grande ideia? A nossa integridade, ela é confirmada pelo Senhor. É Ele que é a base da nossa integridade. E aqui então Davi nos desafia a sermos inteiros, íntegros, não perfeitos, mas sim de fato íntegros no Senhor. Nessa primeira sessão, no verso 1 ao verso 3, Davi aqui ele pede a Deus que o examine e o faça íntegro. Olha, ó Senhor, sê meu juiz. Então Davi suplica a Deus para que ele seja seu juiz. Alguns estudiosos vão dizer aqui que este salmo ele é feito naquele contexto ali em que Davi está sendo perseguido e acusado. Por exemplo, aí nós temos duas situações. Primeiro, com Saul. Saul persegue, inclusive quando Saul fala para seu filho, ele apresenta ali algumas razões todas mentirosas, e Davi então ele declara a sua integridade. E por diversas ocasiões, por exemplo, Davi poderia ter matado Saul, mas nós lembramos aqui já no Salmo de número 25 que em momento algum Davi tomou a direção da sua vida em suas próprias mãos, mas confiou na soberania de Deus. É por isso que ele disse, quem é que há de tocar no ungido do Senhor? Mas aqui Davi está então apresentando aqui a sua integridade, e ele está dizendo: o Senhor é o meu juiz, o Senhor é que me julga. Essa é uma convicção interessante. Então Davi pede aqui ao Senhor que o examine e o faça íntegro. Uma outra ocasião em que Davi também passa por uma situação em que ele é assim levado também a suplicar aqui a justiça de Deus e a colocar-se diante do Senhor, é quando o seu filho Absalão também se levanta contra ele, e ele sai escorraçado de Jerusalém, humilhado, e ele mais uma vez ele testemunha isso: Senhor, seja o meu juiz. Voltando aqui então para o texto, verso 1, ele diz assim: pois com integridade tenho caminhado pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Gente, olha que texto maravilhoso. Pois com integridade tenho caminhado pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Mais uma vez, Davi não está dizendo aqui que ele é perfeito, mas que ele é íntegro, não baseado em si mesmo, mas no Senhor. Então Davi está rogando a Deus aqui
que seja o seu juiz. Davi se apresenta como íntegro. Que texto desafiador. Nós somos aqui também convidados a sermos íntegros, mas também, de fato, aqui nos apresentar perante o Senhor, suplicando ao Senhor que também nos faça cada vez mais íntegros e também que nos examine. Verso 2: examine-me, Senhor, submete-me à prova, sonda-me meus sentimentos e minha mente. Sonda-me, Senhor, examine. Diz que a medicina escolheu a roupa branca não porque é a melhor roupa para se lidar, por exemplo, com o sangue, mas porque é a roupa que, em qualquer contato com a sujeira, ela o mostra, ela o apresenta. Se o alvo fosse a cobertar, a esconder, eles não iriam escolher o branco. Mas como na medicina se exige a limpeza, no combate, por exemplo, a vírus e bactérias, o ideal é que a roupa do profissional da saúde, ao primeiro contato com a sujeira, mostre, revele. O íntegro é aquele que não é aquele que não se suja, mas é aquele que, ao primeiro contato com as suas sujeiras, revele. Davi pede a Deus então que ele o examine e o faça íntegro, e é isso que Davi está dizendo. Quando Davi então suplica aqui a Deus, ele está dizendo justamente isso: Senhor, sonde o meu coração, porque quando o Senhor sondar e o Senhor mostrar as sujeiras que há em meu coração, o Senhor também trabalhará em meu coração para que ele seja transformado, para que ele seja puro. E isto é integridade. A integridade é então se colocar diante de Deus, reconhecendo quem você é, reconhecendo os seus pecados, falhas, defeitos. Nós precisamos então tomar essa direção. Davi então pede ao Senhor: examine, Senhor, me faça íntegro, que a minha integridade cada vez mais seja vista, mas mostre também áreas da minha vida que precisam ser tratadas. Então, diante dos meus olhos, contemplo o teu fiel amor e continuamente sigo a tua verdade. Verso 3. Davi está falando então que as bases então da sua integridade é isso: é descer à casa do oleiro, é se revestir de Deus, é apresentar a Deus os seus pecados. Esse é um homem, irmão, segundo o coração de Deus, um homem falível, que não soube administrar bem a sua casa, que caiu em terrível adultério, homicídio, sanguinário. Mas ele abre esse salmo dizendo que ele é íntegro. Mais uma vez, ele é íntegro porque ele constantemente suplica ao Senhor: sonda-me, Senhor. Na segunda seção desse texto, nós temos aqui no verso 4 ao verso 8, Davi, ele vai declarar mais uma vez que ele é íntegro, mas porque ele busca o Senhor, enquanto o ímpio busca se afastar. Veja então como é que essa seção aqui está tão ligada com o primeiro salmo. Ele diz assim então, a partir do verso 4: não me associo com pessoas falsas, nem caminho com os hipócritas. Olha o salmo primeiro. Então Davi agora começa a dizer assim, declarar a sua integridade, e ele apresenta qual a razão então de ser íntegro. Ele busca o Senhor, enquanto o ímpio se afasta do Senhor. Nós somos pecadores, irmãos, todos aqui somos pecadores, redimidos. Qual é a diferença entre nós e aqueles que estão lá fora? Qual a diferença do ímpio e do crente? Então, se nós somos pecadores, a diferença é esta: nós vestimos vestes brancas para que as nossas sujeiras sejam apresentadas, e aquele que é realmente aqui servo do Senhor, ele entende isso, que ele vive aqui para louvar o Senhor de coração, e a sua integridade será confirmada pelo Senhor no dia a dia, e ele irá buscar o Senhor, enquanto o ímpio irá se afastar. Veja então que Davi não tem vergonha de declarar a sua integridade.
Eu detesto a reunião dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Salmo 1 ainda. Eu detesto. Certa ocasião, na minha sala de doutrinas, falando então sobre o pecado e desafiando os novos convertidos a lutar contra ele, eu disse para eles assim: olha, vocês depois do batismo, vocês ainda estarão sujeitos ainda ao pecado. Aí alguns abriram os olhos assim, desse tamanho, igual eu estou abrindo aqui agora, assustados. Porque muitos deles acham que depois do batismo se tornariam super crentes, né? E que nenhum ou ninguém poderia tirá-los, né, da presença de Deus. E a gente apresenta para eles então que o pecado sim nos afasta de Deus. E aí eu sempre trazia para eles aquela ilustração da ovelha e o porco. No seminário a gente cuidava de ovelhas e também tínhamos porcos no seminário. E é interessante lá, o seminário na zona rural, então, de Montes Claros, e um lugar muito bonito, né, um rio muito bonito. E lá as ovelhas, por exemplo, elas eram criadas numa planície, embaixo tinha, por exemplo, uma área de brejo, mas as ovelhas não gostavam do brejo. E as ovelhas não gostam de lama. Quando elas se sujam, elas procuram logo um lugar alto, uma campina, elas se encostam umas nas outras, elas se sacodem, porque elas não gostam de lama. Agora os porcos, se você der banho um pouco, soltar ele no chiqueiro aberto, ele se volta para lá. É a diferença. Nós somos ovelhas do aprisco de Cristo. Nós gostamos daqueles que gostam do Senhor, daqueles que buscam o Senhor. Nós fugimos do caminho do ímpio. Nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Por isso Davi declara nessa sessão sua integridade, porque ele busca o Senhor. Assim, igualmente, nós podemos, por exemplo, declarar que somos íntegros porque nós nos apresentamos ao Senhor. E essa é a diferença. Nossa integridade está nisso, em nos apresentar ao Senhor, verso de 1 a 3. E nossa integridade também está nisso. Nós buscamos ao Senhor, verso de 4 a 8. Nós nos afastamos daqueles que procuram mal. Certa ocasião, Agostinho estava andando na rua e Agostinho se converteu. Ele vivia uma vida muito promíscua. Sua mãe, Mônica, orava muito por sua conversão. E um dia uma meretriz encontrou com Agostinho na rua, viu ele. Ela começou a chamá-lo, e ele continuou andando, e ela começou a gritar: Agostinho, Agostinho, sou eu. Ele se vira então para aquela meretriz e diz: mas eu já não sou mais o mesmo. Eu não quero mais essa vida. Eu quero a Deus. A vida do crente, então, precisa ser íntegra. E a maneira de desenvolvermos a nossa integridade é porque nós buscamos a Deus e nos afastamos do ímpio. Nos afastamos do caminho lá. Nós buscamos a porta estreita. Nós buscamos o Senhor. Nós somos suas ovelhas. Nós o amamos. E ele declara então no último verso dessa segunda estrofe aqui: eu amo o Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde tua glória permanece. É interessante que no final desse salmo, Davi está aqui louvando o Senhor na casa dele, na assembleia do Senhor. Veja lá que o salmo termina assim: os ímpios não habitarão na congregação dos justos. Davi está falando então que no caminho de integridade, né? Quando nós nos colocamos então diante do Senhor, Ele nos leva para os seus atos. Última seção do texto diz assim, no verso de número 9 ao número 12, diz assim: Davi pede para Deus que o trate diferente dos ímpios por causa de sua integridade. Davi então termina aqui essa sessão suplicando a Deus: ó Senhor, então eu estou aqui me apresentando perante o Senhor, suplicando ao Senhor que venha me fazer íntegro. Eu estou aqui declarando ao Senhor que
eu quero buscar o Senhor, ao contrário do ímpio que se afasta. E agora, Senhor, eu suplico o Senhor que me trate de maneira diferente. Olha como ele começa assim: não ceifes minha vida como a dos ímpios, nem minha vida com a dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos e a prática do suborno lhes é peculiar. E aí ele se volta para ele: mas eu vivo em integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Vou trocar aqui o microfone. Não ceifes minha vida como as dos ímpios, nem minha vida com a dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos e a prática do suborno lhes é peculiar. Mas eu vivo em integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Olha que homem íntegro é esse que está suplicando por misericórdia. Mais uma vez, não é um soberbo. Esse íntegro aqui é aquele que reconhece que sua integridade está firmada nos méritos de Cristo, nos méritos do Senhor. Os meus pés estão firmes na verdade. O que é a verdade? Nós aprendemos então no Novo Testamento, que é a continuidade do Antigo Testamento, que é a complementação do Antigo Testamento, que essa verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor. Já aqui para Davi é a palavra de Deus, e ele suplica então aqui ao Senhor: Senhor, livra-me, tem misericórdia de mim. Como nós poderemos, irmãos, habitar então no Santo dos Santos, na Assembleia do Senhor, de maneira íntegra? Nós lembramos então do que Jesus falou. E Jesus então conta-nos uma história muito maravilhosa, a história do fariseu, do publicano, que ambos estavam na casa do Senhor, adorando o Senhor, mas em caminhos diferentes. O fariseu declarava os seus méritos e a confiança nos seus méritos. Ó Senhor, eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo. Enquanto o publicano tão somente batia no seu peito e declarava a sua miséria: eu sou pecador. A integridade sempre esteve em Cristo. Ele é esse homem bem-aventurado do Salmo 1. E é por meio dele que nós nos achegamos então ao Pai Celestial. E é por meio deles é que nossas vestes são purificadas, lavadas. Por isso, se você deseja habitar na grande Assembleia dos Santos, você precisa então, desde que é a verdade, Jesus Cristo nosso Senhor. E aí, andando com Ele, por meio dele, é que nós nos tornamos justos. O justo louva o Senhor de coração. Por isso, sua integridade é confirmada. Nossa integridade é confirmada pelos méritos de Cristo. Esta é uma verdade inabalável que nós precisamos reafirmar nesses dias. Ontem foi o dia da Reforma Protestante. Infelizmente, em muitos lugares se comemoram o Halloween, a festa dos mortos, né? Mas mesmo assim nós louvamos a Deus, porque por meio de Jesus Cristo nós somos os vivos que celebramos a palavra de Deus. O justo viverá pela fé em Cristo Jesus. E é por meio de Jesus é que nós nos tornamos então aceitos perante o Senhor. Vamos lembrar essas verdades. Nós precisamos entender que de fato o justo louva o Senhor de coração e por isso sua integridade é confirmada. O justo, ele pede a Deus que o examine e o faça íntegro. Nós vemos isso no verso 1 ao verso 3. O justo, ele procura sempre buscar a Deus e se afastar daqueles que são ímpios. A sessão de 4 a 8 e na última sessão de 9 a 12 nós descobrimos aqui que nós podemos receber essa integridade e que o Senhor nos trata de maneira diferente. Por isso nós precisamos nos refugiar em Jesus.
nós podemos declarar essas palavras de Davi: mas eu vivo em integridade por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que nos torna dignos, não os nossos méritos, mas nos méritos de Cristo, nós somos aceitos na Assembleia dos Santos. Por isso bendirei o Senhor. Que o Senhor complete sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Deus Santo, Deus amado, nós rogamos a Ti que nesses dias de tanto desespero, em que muitas pessoas apresentam diversos caminhos diferentes da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós pedimos ao Senhor que essa verdade, Senhor, seja a verdade que nós vamos construir aqui, os nossos pensamentos, a nossa fé, e que não confiados em nossos méritos, Senhor, mas nos méritos de Jesus, sejamos homens e mulheres inteiros. Nos ajude, Senhor, aqui, de fato, aqui a buscá-lo, que o Senhor venha constantemente nos examinar e que o Senhor, ó Pai, esteja nos fazendo íntegros cada dia mais. Que nós vamos nos afastar do caminho largo, Senhor, do caminho dos ímpios, dos esclarecedores, e que nós possamos buscar o caminho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Cada vez mais Ele seja visto em nós, que as nossas palavras, ó Deus, sejam as palavras de Cristo, que o nosso viver possa refletir a imagem de Jesus. Senhor Deus, também nos trate, Senhor, diferentes aqui de ímpios, ó Pai, e que cada vez mais, Senhor Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça seja depositada sobre as nossas vidas. Transforma-nos, ó Deus, cada vez mais. Amém. E nos leve, ó Deus, a viver de fato aqui, de maneira íntegra aos Seus olhos. Amém. Porque o Senhor nos completa. O Senhor nos torna, Senhor, aqui dignos e justos. Ó Pai, mediante os méritos de Jesus na cruz. Por isso nós pedimos ao Senhor, que o Senhor nos faça aqui homens e mulheres justos, que louvam o Senhor de coração. E nós suplicamos ao Senhor que o Senhor confirme a nossa integridade. No nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe os irmãos.